bom dia, sexto ano, sejam bem-vindos para mais essa aula de História e hoje nós teremos uma aula de retomada. Então, olha só, recadinho para os professores. Hoje é a nossa última aula de retomada e a partir da próxima semana nós começaremos aí com as habilidades de transição e da sequência as habilidades vigentes. E para me acompanhar nesta aula, eu tenho aqui a professora Fernanda. Bom dia, Prof. Fernanda. Bom dia, Janaína. Bom dia, sexto ano. Não deu nem para matar a saudade, né? Mas eu quis vir correndo aqui, que eu já tava com saudade de vocês. Vai ser uma aula, ó, super. E hoje, então, para vocês na tela, a nossa aula é sobre a fundação de Roma. É uma aula de retomada e o objetivo, identificarmos a fundação da Roma antiga. A habilidade eu leio no final para que a gente tenha assim uma aula mais dinâmica e aproveite mais o nosso tempo aqui. Então, olha só, professores, nós vamos identificar a fundação. Nas próximas aulas, nós teremos uma aula para falar sobre a monarquia, a república e o império. Teremos aulas específicas destes assuntos. E hoje nós vamos ficar na fundação. E aí é assim, ó, eu vou deixar os alunos resolverem como eu vou começar essa aula. Já que é uma aula de retomada, é um assunto que vocês já dominam. Então, eu vou perguntar assim, ó. Vocês querem que eu comece pela parte histórica da fundação, dos povos que foram chegando ali, ou vocês querem que eu comece pela parte mitológica, que eu conte primeiro a mitologia? Então eu vou deixar aí, a hora que a professora tiver uma resposta, você me passa, tá bom, Pro? Tá, nossa, que dúvida. Até eu estou na dúvida, o que eu gostaria. Mas acho que eu já Porque sei. aí vocês, eu imagino mais Já ou estão menos respondendo. o que eles querem. Ó, o Pro João Carlos falou pela parte histórica. Acho que eu estou com o professor João. Eu também preferia primeiro a parte histórica. Certo. Para depois a parte, para mim, a parte mais legal. Ó, Maria Eduarda, da Pro Regina, do Pro Reginaldo, desculpa, também falou histórica. Por 2 históricos aqui, 3 comigo. Pro Renata, a Isabela falou mitologia. Mas a Pro Silene, história. Pro José Luiz, história. Ótimo. Então, vocês decidiram. Vamos começar pela parte histórica e, na sequência, falarei sobre mitologia. Para começar a nossa aula, vou deixar aquele desafio, né? Na tela para vocês, a tempestade de ideias. Qual a primeira coisa que vem em sua mente quando falamos sobre Roma? Vou deixar aí 1 minuto e meio para que vocês se organizem. Professores, tragam o nome do aluno, o nome da escola, a cidade de vocês. É sempre um prazer falar aqui o nome dos alunos. Então, aguardo as respostas.
Olha só, pro nosso pessoal é fera, hein, pro Janaína? Pro Giovanni, César. César. Que mais, Pro? Pro Elisa e pro Rosimeire e pro Ana Cristina. Coliseu. Coliseu. Pro Rosimeire também lembrou outra coisa. Gladiadores. Legal, as lutas de gladiadores. Tem bastante Coliseu, ó. A Maria Eduarda da Procarina, Coliseu também. Gladiadores. Bastante Coliseu. E o Thales, que é aluno, falou Coliseu e talvez lutas. Lutas, que está lutas aqui. sim. Legal. São as lutas de gladiadores. Olha, o aluno Henrique da escola João Firmino já foi mais longe. Falou o nome do César todo, Júlio César. Olha, Júlio César, muito bem. Então, eu vou deixar na tela para vocês as respostas que mais apareceram, né? Quando nós fazemos a tempestade de ideias, é bem para isso, para a gente levantar já o repertório que os alunos têm acerca deste tema. Então, eles falam muito do Coliseu. E aí, falando do Coliseu de Roma, eu tenho aqui para vocês, se puderem mostrar, olha essa réplica incrível que eu recebi lá de Jaú, que é o Coliseu de Roma. Inclusive, esse Coliseu ele foi feito a partir aí de uma atividade de mão da massa e já eu leio o nome do aluno. Então, nós temos essa réplica maravilhosa que nós recebemos lá da escola de Jaú. E, continuando aqui, então, gladiadores, né? Que lá no Coliseu aconteciam as lutas de gladiadores. E aí ele fala de César. Para falar de César, a gente precisa entrar no Império, mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente essa parte, que a gente vai ter uma aula só para falar sobre o Império, a monarquia. E aí, então, vamos para a parte histórica. Primeiro, eu vou mostrar para vocês onde fica Roma, né? Primeiro, vamos localizar Roma no mapa. Então, deixa eu só desabilitar aqui a caneta. Como que desabilita, Fê, a caneta? Acho que é assim, pronto. Então, Roma, lembra que eu falei para vocês que é uma botinha de bruxa? Olha só, tô deixando Roma bem grande, ó, para vocês. E Roma é a botinha de bruxa. Será que eles conseguiram já localizar a botinha de bruxa aqui no mapa? Porque se eles não conseguirem, eu vou ampliar esse mapa mais um pouquinho, quer ver? Olha lá. Então, Roma, ele fica na Península Itálica. O que é a Península Itálica? Primeiro, assim, o que é uma península, né? A península é uma porção de terras que é ligado por uma terra... Peraí que eu vou fazer o desenho aqui. Agora eu preciso da caneta, Fê. Nossa, quando você fala que vai fazer um desenho, eu fico com mais medo do que quando você fala vou habilitar, desabilitar a caneta. Ai, gente. Agora, atenção, porque a professora de história vai fazer um desenho. Que medo, Vamos achou? lá. Então, olha só, aqui. Aqui é Roma, certo? Olha aqui que eu falei pra vocês. Botinha de bruxa. O que é uma península? Uma península é uma terra, certo? E essa terra, ela tem água em volta. Vocês estão vendo a água em volta? Só que essa terra, ela é ligada por uma porção de terra maior. E aí, Pro, qual que é a diferença, então, de península para ilha? Se fosse uma ilha, seria rodeada por água todinha, não tinha ligação com a terra. Muito bem, então olha aqui, ó. Rodeado por água, certo? Mas a península não, a península ela é essa porção de terra aqui, certo? Tem água ao redor. Gente, eu faço uma bagunça nesse mapa. Tem água ao redor, mas essa terra, ela está ligada a uma outra porção de terra maior. Isso é uma península. Então, localizando aí, Roma fica na Península Itálica. E qual que é o rio? Porque todas as aulas, né, Pro, a gente falou de rio. Que todas as sociedades antigas, elas crescem ao redor de rio. No caso de Roma, o rio famosão lá é o Rio Tibre. Toda a história de Roma, inclusive a mitológica, ela acontece ao redor do Rio Tibre. Porque eu contei para vocês, né, que os povos, eles começam a crescer ao redor de rios. E na Península Itálica, aqueles povos que foram chegando ali na Península Itálica, eles vão crescendo, eles vão se aproximando do Rio Tibre e ali formando comunidades. Bom, agora que vocês já sabem o que é uma península, a gente já localizou geograficamente Roma, eu vou colocar uma informação na tela. Então, Roma, ele passa por 3 períodos de governo, né? A gente tem a monarquia, a república e o império. Períodos estes que vamos estudar neste bimestre. Hoje nós estamos só na fundação mesmo, está bem?
E aí eu tenho essa imagem que é a fundação de Roma e suas organizações sociais e políticas. Então vamos lá. A fundação de Roma, ela está ligada a 3 povos. Então assim, ó, 3 povos foram chegando na Península Itálica, lá na botinha de bruxa. Quem eram esses povos? Gregos, etruscos e italiotas. Então são 3 povos que vão chegando, adentrando aquela região. E aí eles vão formando comunidades gentílicas, né? Vocês se lembram na última aula quando eu falei de comunidades gentílicas? Então assim, o que é comunidade gentílica, pessoal? Olha só, tem o Rio Tibre, certo? Ao redor do Rio Tibre, os etruscos, italiotas e os gregos foram chegando e ali eles foram constituindo uma civilização, ok? Mas no começo, antes de ser um império, antes de ser um reino, o que era? Era uma comunidade. E quem era o mais importante dentro dessa comunidade? O pater, né? Que era o pai. Então, o pater. Na última aula eu falei um pouquinho também da formação da Grécia e vocês viram como que funcionava. Então, eram famílias, grupos familiares. A terra era meio que de todo mundo trabalhava na terra. Só que aí, esses grupos familiares, eles começam a ter uma certa hierarquia. Porque olha só, profe, quem está mais próximo do pater tem melhores terras, né? E a gente já sabe que todo mundo quer ficar perto do rio, das águas, que até você já escolheu na última aula, você escolheu ficar perto das águas. Tá certo. E aí as pessoas vão querendo competir quais são os melhores lugares. Geralmente perto da água sempre é melhor. E aí quem está perto do pater, que é o mais antigo, que é aquele que chegou primeiro, que é descendente dos que chegaram primeiro, quem está perto do pater vai pegando ali as melhores terras. E isso, a longo prazo, vai fazendo com que essas pessoas se tornem o quê? Uma elite. Está bem? Vamos voltar então na tela. Olha lá, pessoal. Agora o último trecho. Com a expansão comercial, as cidades se desenvolveram e ficaram populosas. Ó, começou a crescer a cidade, dando a Roma o status de centro urbano com monarquia romana. Na próxima aula eu explico direitinho essa monarquia, porque tem uma coisa muito interessante na monarquia romana. Diferente de outras monarquias, que o rei ele nasce rei, porque o pai dele foi rei, na monarquia romana tem uma coisa muito interessante. É o Senado que escolhe o seu rei. E depois é o próprio Senado que vai acabar com a monarquia. A gente vai ver isso numa próxima aula. Então, por que o Senado? Mas quem é esse Senado? Como que o Senado tem o poder de escolher um rei? Porque vocês se lembram das comunidades gentílicas? Que eles foram chegando, adentrando ali a Península Itálica. Então, aqueles primeiros que foram chegando, adentrando a Península Itálica, eles têm muito poder. Eles já formam uma elite, e essa elite, né, que a gente vai chamar de patrícios, que vem de pater, que vem de pai, essa elite que escolhe quem é que vai governar. Então, essa elite, a princípio, escolhe o seu rei. Mas depois, gente, eles não vão querer rei, vai mudar toda essa história. E aí, continuando aqui na formação, vamos ver o que vai aparecer para vocês. Dá uma olhadinha. Uma questão. Qual é a importância da mitologia na formação da cultura dos povos na antiguidade? Então, olha só, sexto ano, até aqui, o que a Pro explicou para vocês? Nós localizamos Roma no mapa. Vocês sabem que Roma ela fica na Península Ibérica. Oh, não, Pro, Península Itálica, está bem? Ela fica na Península Itálica. Vocês sabem que 3 povos foram chegando, então historicamente nós temos gregos, etruscos e italiotas, que são 3 povos diferentes que chegam na Península Itálica. Ao redor do rio Tibre, eles começam a fazer o quê? Civilização, eles começam a fazer comércio, começa a crescer aquela cidade. Então assim, ó, imagina, gente, coloca na cabecinha de vocês, imagina assim, ó, um lugar com rio. Aí vai chegando gente, aí começa a ter casamentos, guerras, lutas e casamentos, crianças vão nascendo e as pessoas começam a trocar objetos, começam a vender e a gente tem um comércio e aquela cidade vai crescendo, vai tendo construções incríveis. Então é assim que a gente começa a formação, é assim que Roma se forma. E Roma é um importante centro comercial, como foi também outras civilizações que nós estudamos em outras aulas. Mas agora a gente vai para a parte mitológica e aí eu pergunto para vocês, e aí pessoal, agora sim eu vou deixar na tela, vou deixar aí 1 minuto e meio, qual a importância da mitologia na formação da cultura dos povos na antiguidade?
Na ProRegina falou que a mitologia tem o objetivo de explicar fenômenos, religiosidade e fatos da vida. Pro Sara, para a reconstituição de uma história, de uma civilização. E a Júlia, aluna da Pro Silvana, porque não haveria história. Gostei, achei simples e bonitinho. Muito legal. Então, essa última que você já leu, a mitologia influenciava todos os setores da vida dos romanos, desde religiosa, muito forte, né, na religiosa, até nas crenças de tempo, enfim, na vida em geral. Então, assim, ó, todas as respostas aqui estão corretas, todas muito corretas, mas se eu for dar para sintetizar, por que a mitologia é importante para os povos antigos? Ela tem um caráter pedagógico. Então vamos imaginar assim, ó, sexto ano, os povos antigos, eles ainda não tinham uma ciência, tantas comprovações como nós temos hoje. Então era através dessas lendas, dessa mitologia, que eles explicavam a vida, a morte, as estações do ano, com lendas, né? Eu já contei várias lendas para vocês. Eles explicam também algumas guerras, alguns sentimentos. Então, tudo, né? Como o professor perfeitamente falou, tudo, desde a religiosidade até para justificar porque um rei está no poder. Então, a mitologia ele tem esse caráter pedagógico, está bem? Agora, eu vou contar para vocês a parte mitológica, como que os romanos contavam a sua história. Eu vou colocar na tela aí para vocês essa obra incrível que é a Capitolina, né? Eu já estou chamando de Capitolina, mas é a Loba Capitolina. E essa obra, ela quando vocês olharem assim, em qualquer lugar que vocês virem essa obra, vocês já sabem que está se remetendo à origem mitológica de Roma, que é a lenda de Rômulo e Remo. Então vamos lá, vamos ver se eu conto essa história direitinho. Então é assim, pessoal. Quer ver? Vamos começar assim, ó. Existia um lugar chamado Alba Longa, e lá tinha 2 reis. Então, um rei se chamava Numitor, e o outro rei se chamava Amulho. O Amulho, ele estava assim meio que de olho na coroa, porque a coroa era do Numitor, tá bom? Então, o Numitor era um rei. E o Numitor tinha uma filha muito bonita, que se chamava Silvia Rhea. Ela era uma mortal. Aqui, ó. Silvia Rhea, essa daqui. Está bem? Então, essa é a filha do rei Numitor. O rei Amulho vai dar um golpe de estado e retira a coroa do rei Numitor. Então, o rei Numitor perde a coroa. E aí, o rei Amulho, meio malvadão mesmo que ele era, ele mandou prender a Silvia Rhea. E a Silvia Rhea vai para prisão. Olha aqui, ó. Ó, céus, não. Ela vai ficar aprisionada, princesinha, tá bom? Bom, aí o Amulho achou que ganhou essa parada. Só que Silvia Rhea, ela estava apaixonada. Olha aqui. Ela estava apaixonada por nada mais, nada menos que um deus, né? Que é assim, né, Fê? Se é para se apaixonar, se apaixone por um deus. Ela se apaixonou pelo deus Marte. Olha aqui o deus Marte, poderosão, é o deus da guerra. Ela se apaixona pelo deus Marte. E deste amor, ela fica grávida de 2 crianças, um casalzinho de gêmeos, né? Rômulo e Remo. E aí o que acontece? Quando o Amulho descobre que a Silvia Rhea está gestante dos 2 gêmeos, do Rômulo e Remo, o Amulho espera a criança nascer. Quando as crianças nascem, ele vai pegar essas crianças, pobrezinhas, bebezinhas assim mesmo, e vai jogar lá no Rio Tibre. Vocês se lembram que a nossa história, a parte histórica, ela se passa no Rio Tibre, né? A gente tem o Rio Tibre como o rio que alimenta e o rio que faz essa sociedade crescer, essa civilização crescer. Bom, a nossa história não acaba assim. Essas crianças foram jogadas ao rio, só que aí quem surge? Parararã, Capitolina. A Capitolina, que é a loba, que eu vou pedir para colocar de novo lá na tela essa imagem icônica, olha só. Vocês estão vendo que os 2 menininhos estão sendo amamentados pela loba? Então, a Capitolina aqui, a nossa heroína,
ela vai amamentar os meninos. E aí, eu vou pedir para voltar aqui, nessa capitolina, que nós fizemos na última aula, que foi a ProRê, a dos anos iniciais. A capitolina vai amamentar os meninos, vai criar esses meninos, e eles vão ficar fortes, eles vão crescer, e eles vão ficar homens muito poderosos. Afinal de contas, se você é amamentado por uma loba, com certeza você vai ser muito poderoso, né? Esses meninos voltam, eles retiram a coroa do amulho, eles retiram o amulho do poder, devolvem a coroa para o seu avô, que é o Numitor. Poxa, o Numitor ficou muito feliz, muito contente. E aí, em retribuição, ele fala assim, vou dar um pedaço de terra para vocês. Ele dá um pedaço de terra para os meninos. Só que assim, gente, infelizmente, Rômulo mata Remo. E sozinho, ele funda Roma. Então, esta é a história de Roma. Esta é a história mitológica que conta o começo, né, a fundação de Roma. Então, percebam, tem duas formas de contar esta história. A primeira versão é a versão mitológica, né, aliás, a primeira versão, vamos dizer que é a versão histórica, que é essa versão que tem comprovações. Nós sabemos que alguns grupos foram adentrando ali em Roma, e aí eu mostro para vocês a parte geográfica, a localização, falo dos rios, essa é a parte histórica. A parte mitológica é essa, né, que é a história da Capitolina, que é a nossa heroína de hoje, e essa é a parte mitológica. A parte mitológica, ela vem sendo passada de geração a geração como? Pela fonte oral. Tema esse que nós estudamos no primeiro bimestre. E aí eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu queria mostrar um pouquinho o Coliseu, que eu falei para vocês que ia falar o nome do aluno, ó. Dá para mostrar aqui para mim o Coliseu? Então, esse Coliseu, ele foi feito pelo aluno Nicolas Silvério da Silva, da Escola Benedito Montenegro de Jaú. Aí eu vou virar eles para vocês verem, gente. Eu fiquei tão feliz quando eu recebi. E assim, ó, vocês podem mandar as produções de vocês. Olha que incrível, Fernanda! Apaixonado. Meu Deus Ficou do céu. todo mundo apaixonado. Eu sou apaixonada por essas coisas. E assim, tudo que vocês fizerem, vocês podem mandar para nós. Me procura lá no Instagram, no @janaínajardim.prof. Lição, caderno de vocês, alunos, manda lá que a gente reposta, a gente comenta, é super legal. Procura a Profê também, né? Super, adoro receber. Ó, a ProSara falou que os alunos da escola Júlio da Silveira Melo estão amando a aula de hoje. Ai, que legal. Bom, Pro, eu vou ler para vocês a habilidade, e aí se sobrar um tempinho, a Profê, ela termina de ler o chat, combinado? Então, a habilidade de hoje, caracterizar o processo de formação da Roma Antiga e suas configurações sociais e políticas no período monárquico e republicano. Hoje, eu escolhi o objeto de conhecimento, a fundação de Roma, né? A gente está aí mais pelo ponto de vista social. E quero agradecer a todos que estavam aqui no chat, ó, com a nossa Capitolina. E mandar um beijo para todos. Avaliem a nossa aula, a professora se despeça. Tchau, turma, adorei. Aprendi muito hoje também. E tchau, tchau, pessoal. Avalie a nossa aula, aquilo que vocês acharam que não ficou legal, avalie, pontua, porque nós vemos todas, né, Fê? Sim, ajuda muito. Ajuda muito. E o que vocês gostaram, pontuem também para que a gente faça sempre melhor. Sexto ano, até a semana que vem. Tchau, tchau.